Ko ema nyanderu tupa nyandembau arequer rejareco petém aicuru oyo greco au nyachino nyandereve toveco are petém no pinhan de quai petém nyachino jareco coe toveto impona coe ipona cheu penyi poquere javite coe de mirami nyachino reco cheru tupa coere agujevet kaivete agujevet. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam uma produção da Galeria Jair Esbel de Arte Indígena Contemporânea, em parceria com a produtora Sem Início, Sem Fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Jair Esbel e eu, Jahuri Cadwell, recebemos personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecemos redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. No terceiro episódio da série Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, Jahuri Cadwell entrevista Verá Tupã, que conta sua trajetória desde Misiones, na Argentina, até o Rio Grande do Sul, quando caminhar é uma prática cultural guarani em conflito com as fronteiras imaginárias dos estados nacionais. Como professor, Verá Tupã, com muita generosidade, compartilha valiosos elementos da sua cultura. Começa agora o episódio Pra mim, minha aldeia é o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes nessa série de conversas sobre as artes indígenas chamada Nhétiro. Nhétiro é o nome, aliás, batizado pelo professor Jerônimo Verá Tupã, nosso entrevistado de hoje, né? O professor Jerônimo vai contar um pouco da sua vida, do seu trabalho, que vem podendo desenvolver na interculturalidade com as artes, a universidade. Professor Jerônimo, seja bem-vindo à nossa conversa. Você pode se apresentar um pouco, assim? A gente já conversou um pouquinho antes dessa nossa conversa, mas agora a gente está fazendo essa transmissão para os nossos ouvintes. Nhandecaru Pádio, Coa Carupima, Nhanderu Tupã, aí pode uma coisa e pouquer. Provair talvez tô impona cheu ianua, talvez Nhanderu Pane tô impona, aí curu talvez tô igual e mirame juma tembo itramo. Boa tarde, meu nome é Verá Tupã, na minha língua guarani, e o nome que eu adotei para o português é Jerônimo Franco. E eu sou professor desde 2004, que fui contratado pelo Estado, e em 96 fui também, assim, fui como professor de jovem adulto, e onde ensinei um pouco na beira da faixa, né, no acampamento. E a minha aldeia hoje, são duas aldeias que eu estou, no caso, a minha casa, né? Primeiro, aldeia Uvipotu, Flor da Terra, e a segunda aldeia é Guapoú, aldeia Figueira. Fica no mesmo município de Barra do Ribeiro, e o bairro também é Douradilho, então fica no Rio Grande do Sul. E hoje, o dia que eu vou contar um pouco
a vida de uma família, a vida dos Mbiá Guarani. Então, com isso, primeiramente eu pedi para Nyanderu Tupã que me fortaleça um pouco para dizer, nesse momento, para me dar uma força, como sempre nós indígenas pedimos para Nyanderu, que é Deus Tupã, porque é uma coisa que tu vai dizer, tudo Nyanderu sabe, tudo Nyanderu que deixou iluminado para a gente falar um pouco da nossa vida. Então, por isso, no início eu pedi, na minha língua, um tipo de licença para Nyanderu Tupã, para que me fortaleça muito, para que as pessoas entendam um pouco. Claro que a língua portuguesa é a segunda língua para nós. Então, por isso, eu vou me expressar bastante para que as pessoas entendam um pouco. Por exemplo, Mbiá Guarani, Mbiá significa que vem do coração. Então, por isso, o coração é um sagrado, né? Então, por isso, eu vou dizer um pouco e tomara que as pessoas entendam com o coração. É isso que eu quero fazer para as pessoas entenderem um pouco o que estou dizendo, o que eu sinto. Então, isso é a minha primeira licença que eu pedi para o Nyanderu. Maravilha, professor. Verá Tupã. Eu vou chamar, então, o senhor de Verá Tupã, já que você se apresentou assim. E eu fico muito feliz de você de estar aqui nessa conversa contigo, você sendo um professor, um tradutor, né? Falando, explicando para mim e para todo mundo que está podendo te ouvir, que vai poder te ouvir, sobre Nyanderu Tupã. E eu pensei em a gente começar a comentar um pouquinho disso, porque a gente se falou um pouquinho, eu li um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua vida, e me chamou a atenção isso, né? Você está falando do Rio Grande do Sul, Barra do Ribeiro. E o povo Guarani é um povo muito, muito grande. Tem Guarani na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, em vários estados do Brasil. São quase 300 mil Guarani. Não tem fronteira, né, para o povo Guarani nessa terra, né? E me chamou a atenção isso. Se você puder falar um pouco assim dessa relação com a cosmologia, com o Nyanderu, justamente como você dizia, né? Através desse mapa, dessas fronteiras do Juruá, né? Do não indígena, do branco, né? Justamente, aliás, porque me chamou a atenção que a terra que você nasceu, pequeno, era no norte da Argentina, Misiones. E é uma terra que também é Guarani, é uma terra que é indígena, como o Rio Grande do Sul também é, né? E eu pensei em você comentar um pouquinho sobre esse aspecto tão poderoso, né, que une todo o povo Guarani em vários lugares, né, não importa onde estejam, né, no litoral de São Paulo, aí no Rio Grande do Sul, Argentina, Bolívia, etc. Certo. Então, vamos começar assim pelo meio início, né? Então, como tu falou, né? Eu nasci no norte da Argentina. É uma aldeia bem distante, né, da cidade. A cidade mais próxima fica a 50 quilômetros. É uma cidade pequena, né? E onde aprendi muitas coisas foi nessa aldeia, né? Que se chamou Sapucai. Sapucai, uma aldeia que tinha 300 hectares. E também como a maior parte era mata, e tem rio, e tem vários animais assim.
Então, onde com meu avô eu aprendi brincar com arco e flecha e colher frutas nativas, pescar. Então, ali foi o meu escola de verdade, onde eu aprendi na prática. Então essa aldeia fica dentro do meu coração, né? Então, é um mundo que eu vivi e o mundo que me deixou ensinar. E com 20 famílias dentro da aldeia, aquele tempo, né? E tudo a gente vivia de forma, nosso sistema Guarani, nosso modo de viver Guarani, começou ali. Então isso tá, mesmo que já sou adulto, aquele aprendizado está presente dentro da minha cabeça. É uma coisa que nunca vou esquecer, porque próprio Nhanderu, Deus, deixou para nós isso. Então, tu já veio preparado para isso. Então, onde eu aprendi bastante coisa, parte da religião, parte da educação tradicional, da caça, da pescaria, de como viver dentro da aldeia, com as pessoas, o que é educação. Então, onde eu aprendi muitas coisas foi ali nessa aldeia. E naquele tempo, eu era criança, assim, só gostava de brincar, assim, mas como não tinha saído, não tinha saído para a cidade, eu achei que a gente estavam só nós, só aquela família, porque eu não tinha nada. Hoje na vida atual a gente já tem televisão, celular, então já vê que existe várias culturas. Mas só que naquele tempo eu achei que a gente morava só aquela família, porque a mata tudo fechada, tu não enxerga longe. Depois, a minha família, assim, decidiram, assim, de trocar de aldeias. E eu me lembro que quando era o meu tio, o filho do meu tio faleceu quase na a mesma idade que a minha, 5 ou 7 anos, mais ou menos. Então, isso que foi, assim, que nos deixou muito triste aquele tempo. E a gente já estávamos morando há 10 anos nessa aldeia, e onde também aprendi o que é uma aldeia, o que é tecoá em nossa língua. E eu, como criança, eu não sei qual é a realidade naquele momento de tristeza. Representa o que? Representa tristeza. E aí a minha família decidiram, assim, entre eles, nós temos que trocar de aldeia. Vamos seguir esse caminho. E eu, assim, como criança, eu gostava de caminhar, gostava de conhecer o lugar diferente. Aí, isso durou bastante tempo. A gente trocava de aldeia e fomos para San Inácio, ainda em Misiones, onde tem ruínas. E já conhecemos assim a cidade, já fica perto da cidade, então isso me deixou uma outra visão na minha. Veio outra visão e comecei a gostar de cidade.
e a gente tinha uma ruína onde havia muitos turistas assim, e eu passava ali como criança, gostando assim mas só que não era certo, né? Até hoje eu fico assim meio constrangido por passar por isso, pedir esmola. Eu gostava de jogar videogame. Isso é uma coisa que talvez para minha família deixou um pouco triste também, por ter saído daquela aldeia. E a gente chegou para isso. Mas só que como jovem, como Nyanderu, Deus, eu não tenho muito crédito para ele, porque tu não está fazendo nada de errado, porque tu está na proteção do Nyanderu, de Deus. Então isso foi acontecendo e depois de vários tempos, a minha família, algumas saíram e depois voltaram e conseguiram se organizar e planejar uma viagem para o Brasil. Isso mais ou menos no ano 90. E a gente, eu contei um pouco essa história, está no Franzine, onde ensinei os alunos na URGS. Primeiro comecei a dizer, hoje nós vamos fazer aula Guarani, mas eu vou contar uma história. Aí, o papel de você é escrever essa história para mim. E todos os alunos escreveram, né? E no final contaram. Então foi bem legal para mim. Então, eu é uma história muito longa, né? Eu queria sempre contar tudo isso, né? Queria que fique bem registrada essa história, porque é uma história real, uma história que hoje eu aprendi através dela, porque existem muitas coisas assim durante a viagem para o Brasil, durante a caminhada, aconteceu muitas coisas, né? E não sei se o Nyanderu estava com a gente assim, conduzindo aquela família para poder caminhar sem ter assim de perigo, porque já tinha muitos brancos. A gente, para pegar ônibus, nós temos que pagar, então, só que para isso a gente não tinha naquela época. A gente caminhava a pé. E eu gostava de caminhar a pé. A gente ia na frente, esperava umas velhos ali na sombra, ficava ali na sombra. E a gente comentava assim, nossa, eles são muito devagar, porque para mim a gente tem que ir correndo, né? Mas só que não é assim. O mais velho consegue observar, então tudo isso que a gente fomos aprendendo com ele. Depois chegamos na fronteira, no Rio Uruguai, o meu tio conversou com o exército, assim, para deixar-se para a gente atravessar. Mas só que naquele momento não era nosso dia. E não deixou autorizado, né? Porque essa autorização que ele não fez para nós
eu cheguei a perguntar, eu acho que há um ano atrás, agora, para o meu tio, por que ele não deixaram a gente atravessar aquele dia? Aí ele me comentou, porque, não, aquele dia havia um atentado em Buenos Aires. Aí o presidente não deixou ninguém sair do país. Então foi isso que aconteceu. Ouvi esse comentário agora, né? Então eu tinha essa dúvida. Eu tinha por que não deixaram atravessar e o meu tio me explicou isso, né? Então ele não deixaram e a gente voltou subindo, né? No caso subindo o Rio Uruguai. E a gente assim de tarde era tarde e começamos a fazer uma fogueirinha, né? Bem no meio da estrada de chão que eu acho que ali não circula muita gente. Então, de tarde já fica deserto, né? Então a gente fizemos uma fogueirinha e o meu tio começou a contar uma história para nós ao redor do fogueiro. Mas só que antes a gente fazia uma dança de tangará, que hoje a gente chamamos de uma dança, é mais para guerreiro, né? Só entre os meninos. O meu tio sempre gostava de ensinar essas coisas, né? Com uma varinha na mão, e começaram a ensinar a dançar dança do tangará. E para que a gente ficasse mais com o corpo leve e para poder se livrar de todas as coisas. Então, todos os meninos têm que fazer isso. Então, a gente fazia isso no meio do caminho, assim, fora da aldeia, durante a caminhada, Então, isso nos deixou, assim, sempre felizes, sem preocupar. E, claro que os adultos ficavam sempre preocupados, assim, por não ter atravessado esse dia. Mas só que nós crianças, assim, é tudo alegria para nós. Mesmo que a gente não atravessasse, porque a gente não conhecia, né? Então, de tarde, a gente, tudo lindo, tudo estrelado. Então, isso me deixou muito feliz nesse momento, naquele momento, né? Então, a gente cantava um canto, assim. Foi ali que surgiu uma coisa do meu tio, assim. Não, esse canto representa o canto desse passarinho. A dança representa a dança de um passarinho. Então, onde a gente aprendemos essas coisas, né? Então, aquilo tu tá aprendendo uma arte nesse momento, naquele momento. Então, a gente vem aprendendo assim naturalmente, né? Isso é bom, porque não tem assim, é diferente da escola de Uruá, escola branca, é muito diferente, porque tu tá aprendendo sempre na prática, oralidade, então isso é muito bom, isso deixa muito aprender através do coração, então aquilo é muito bom. Então isso foi durante a caminhada, né? Então, professor, essa caminhada que você está buscando até do coração da sua memória, lembrando assim, né, dos parentes,
digamos assim, ela como se fosse uma escola, essa própria caminhada, né? Porque você fala que teve grandes aprendizados, né? Seja na organização, né, da aldeia, Tequá, né? Seja no momento do Jaguatá, é assim que fala, né? Da caminhada, Jaguataporã, da caminhada bonita que vocês estavam fazendo. Então, assim, eu acredito assim que para o pessoal que está escutando, que vai escutar você, é muito interessante perceber como na organização do povo, das famílias Guarani, está tão integrado, né? Essas coisas que depois são encaixotadas, né? Em vários aprendizados diferentes, né? Você falou de caçar, você falou de dançar, de cantar, né? E de como a sua família podia estar te ensinando, né? Sempre passando essas coisas que a gente, em outro momento, vai chamar de arte, em outro contexto, em outro momento, né? Eu lembro que a gente conversou também, eu perguntei eu já tinha ficado com essa curiosidade, se vocês estavam morando, ainda não tinham feito uma aldeia, né? Vocês já tinham feito a OPAN, a casinha de reza, né? E você falou, acho que era esse mesmo tio que fez a OPAN? Era? É verdade, sim. Então, porque na cultura guarani já vem a cultura, a ideia, assim, o planejamento pronto, né? Então, sem esquecer de fazer OP. O Guarani sempre tem a sua OP dentro da aldeia, então, e mesmo no acampamento. Então, essa é uma a gente fala cacho. Cacho é uma história. Então, isso também está dentro da minha cabeça, que eu me lembro, assim, que onde a gente morou na beira da faixa, né, no acampamento, e a gente estava construindo, a gente fazia um barro, preparava barro e colocava na parede da casa e sem saber que a gente estava construindo um OP e guardava nossos instrumentos, tanto maracá, instrumento de varas, de petinguá, cachimbo. Sempre é muito bom isso, né? Muito bom mesmo. E eu gosto assim por ter nascido do Guarani, gosto assim de passar dificuldades. Gosto de então isso quer dizer que sou orgulhoso, né, pelo meu povo. E então esse meu tio sempre construía essa casinha, né, uma casinha de barro, mais ou menos um tamanho bom, né, assim. Hoje já aprendi com um branco também, assim, por exemplo, 5x4, uma casinha de 5x4, assim, e isso já começa a aprender com o Juruá através da escola de Juruá. Mas isso não existia dentro da nossa cultura, né? Porque tudo essa matemática, o número, a gente aprendeu já depois da chegada dos portugueses, né? Mas sempre assim, uma história, para mim, até hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, né? Porque fiquei um pouco emocionado, assim, né? Porque como em nosso próprio país, em nosso próprio território, a gente fica impedido de várias coisas. Isso me deixou muito triste, né? Então, naquele momento, no acampamento,
a gente passou muito dificuldade, né? Com o barulho do carro de noite, isso não deixa as pessoas se concentrarem na casa de rezo, que era muito difícil, né? Mas com o tempo, com a luta das lideranças, sim, e hoje estamos conseguindo um espaço melhor, né, para nós, um espaço que dá para fazer se locomover, no caso, para pescar, para buscar lenha, ou para poder trazer ervas medicinais. Então, tudo isso já é mais liberado, né? Coisa que não aconteceu na beira da faixa, né? Porque tu tá limitado com cerca. Então, claro que tem várias coisas do outro lado da cerca. Tem muitas coisas, né? Para pescar, para caçar, tirar material. Então, mas tu não tem liberdade para buscar nesse local, né? Mas hoje, a gente, dentro da aldeia, já é outro mundo, né? Outro momento, digamos assim, de buscar frutas nativas, caminhar livre, ouvir o som do passarinho, ouvir pegadas de animais. Então, para poder cortar a lenha, tu não fica mais com medo, né? Antes que não acontecia isso, né? Então, e isso é bom hoje, né? Para mim, claro que essa dificuldade que passamos sempre vai vai ficar em nossa memória, mas sim para contar novamente para o nosso filho, né? Para as crianças. Professor Verá, Tupã, você pode contar um pouco para a gente sobre essa vida? O que se faz na Opã? Vocês cantam, vocês dançam, vocês fazem reza para Nhanderu, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer uma Opã, aliás, junto com o povo Guarani do Jaraguá, em São Paulo, né? Eu senti, assim, me dê licença poética para dizer, eu senti quase uma nave espacial. Parece que essa casinha de reza é uma nave espacial, porque você viaja assim muito, né, com as coisas que vão acontecendo lá, com o tabaco, com as danças, assim. Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim. Bom, realmente é uma coisa até para mim é sempre um novo aprendizado, né? Então, existe dois momentos. Momento de ir na casa de reza. E como eu já tenho 42 anos. E agora há pouco eu fui para casa de reza, onde me senti em outro mundo. E tem um momento de fazer cerimônia. E tem um momento de fazer só uma reza, assim. Então, por isso, para nós, existe café da manhã, no caso, e almoço. Porque de tarde, tu tem que estar preparado para poder acompanhar a reza na casa de reza. A partir de 3 horas da tarde, ninguém mais pode comer nada, né? Isso não permite, né? Então, senão
ninguém vai conseguir dançar, fazer a dança. Senão, ninguém vai poder usar cachimbo. Então, é uma coisa bem complicada de fazer isso. Mas, para nós, como já somos acostumados com isso, já é muito lindo. Hein? Então, ali é um local de se concentrar e ficar conectado com Nyanderu. E a gente fala Nyanderu, Papá Tenondé, é o primeiro Deus, o Deus Criador. Então, os Caraí que a gente fala, Caraí, que reza, que faz reza, dentro da casa de reza, é um representante de todos, porque ele consegue receber mensagem do Nyanderu para que a gente ficasse saudável, feliz sempre. Então, por isso, naquele momento, dentro da casa de reza, tu tá se colocando para ele, para que possa te apresentar para o Nyanderu, lá no céu. Então, realmente é uma coisa que limpa a alma dentro da casa de reza. Porque deixa de lado os problemas que tem na cabeça, né? Então, nisso eu tenho. Mas só que cada aldeia tem a sua regra, né? Porque em nossa aldeia, a gente não permite, né? Os Juruá ir na casa de reza. A gente só permitimos, assim, tirar foto de 20 metros, 30 metros. Não pode chegar dentro dela, da casa de reza não pode chegar. Então, tem algumas aldeias que já autoriza mais. Isso depende de cada aldeia, né? E porque é muito difícil, né? Por exemplo, tu tem que entrar na casa de reza e vai até mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, assim. E tu vai afastar tudo aquilo que tem dentro do corpo. Né? Por exemplo, preguiçoso, as pessoas quando é muito nervoso, começa a afastar aquilo tudo, né? Então realmente limpa a alma ali. Desde que você peça em concentrar para o Nyanderu, ele vai te ajudar. Então isso realmente vai te deixar assim feliz, né? Mais animado assim para fazer aquilo que tu gosta de fazer. Então uma casa de reza só tu vai sentir quando tu tá lá dentro. O que é? Agora eu só apenas dizendo assim, explicando um pouco mas como é. Mas tu vai te sentir diferente dentro da casa de reza. Próprio o seu espírito vai ficar conectado e sempre vai te deixar algumas coisas na cabeça. Aprender o que é. Então essa é a vida que a gente tem. E
é muito bom isso, né? Então, essa é a primeira parte que eu... E agora, cerimônia é, é outras coisas, onde principalmente as crianças, porque nós temos nosso nome próprio em Guarani. Por exemplo, eu, Viratupã, que foi que o pajé que nomeou esse nome para mim, quando eu tinha 2 anos de idade. E para receber esse nome eu tenho que primeiro andar, caminhar primeiro, ficar, sentir primeiro o chão, a terra. Só depois disso, para ser autorizado e receber o seu nome. Mas tem que ser na cerimônia. Antes de as crianças caminhar, andar, não pode receber o nome ainda, porque não está conectado com o solo. Então, a cerimônia é para nomear as crianças. Então, é uma forma de preparação, mas leva mais tempo, né? No caso, já vem através da roça, plantações de milhos. Então, tem que ser preparado a gente fala bojapé. Bojapé é um bolo feito de milho. Então, é especialmente para a cerimônia, para as crianças. Representa uma criança para poder receber o nome através dela. Então, esse sempre acontece na nossa aldeia. Professor, eu gostei que você comentou assim, né? Lembrou de quando você estava pegando barro, quando criança, e nem sabia o que ia fazer com esse barro e ia fazer a OPAN, né? E hoje mesmo você contou que você estava lá na OPAN também, né? Então, mesmo antes de você saber o que era que você estava fazendo quando criança, você estava aprendendo, né? Fazendo um gesto dos ancestrais mesmo, né? Que essa imagem que você trouxe assim de uma casa de barro para limpar a alma, realmente acho que você pôde fazer a tradução toda possível. O resto é só conhecendo mesmo, né? E eu fiquei curioso, professor Verá, de você poder falar também de outros elementos assim que fazem parte do Tequá, que fala, né? Que você falou de cesto, escultura, né? Cerâmica, artesanato, né? A gente falou um pouquinho disso também, né? Você também falou que aprender com a sua avó, que é uma coisa que já estava orgânica dentro do cotidiano da vida, né? Na sua infância também, né? É verdade, sim. Bom, hoje é uma coisa que existe, acontece assim, tudo aprendizado assim naturalmente, né? E onde eu aprendi muitas coisas, né? Realmente, assim, eu acho que assim, formado de fazer cesto e escultura e é uma coisa que o próprio mais velho fala assim, adjacá. Adjacá é cesto. Então, antes da chegada dos brancos, a gente fazia, o mais velho fazia adjacá para carregar batata doce, feijão, essas coisas, ou para guardar alguma semente, né, dentro dela. E então isso
um trabalho para as mulheres. Então, esse artesanato já representa as mulheres, né? Tanto para as recém-nascidas, né? As crianças, se for menina, é feito um cestinho e deixava pendurado, né? Na rede das crianças. Então, a gente fazia esse trabalho e sem deixar assim, sem criar lixo. Porque com o tempo ele vira adubo novamente. E hoje também algumas pessoas trabalham com cerâmica, no caso de fazer um cachimbo, porque ela é feita de barro também, mas não é o barro qualquer assim. Existe barro específico para Petinguá. Então, a gente chamamos de Nhae-um. Nhae-um é uma argila natural que tem dentro, no lugar, na mata. E não é qualquer pessoa também faz esse trabalho. Então, só aquela pessoa que tem nome de Caraí tem que fazer o Petinguá. Agora, no caso, para mim, verá, isso não vai ser legal, porque a minha missão não era fazer construção de Petinguá. Então, isso, dentro da casa de reza, já vem, o Caraí próprio já diz qual é a missão dessa pessoa, no caso das meninas ou menino. Então, a minha missão, pelo que eu recebi, eu tenho que representar o meu povo, e a minha missão também era ser um caçador. Então, por isso nós Guarani, nós temos o nome para os meninos Caraí, Verá, Quaraí, só 3. Então, é isso que representa, assim, essa parte da arte tem que ser... tu tem que estar, por exemplo, tem que ter o dom. No caso de dizer um pouco, é uma coisa que realmente acontece assim naturalmente, né? Porque próprias pessoas conseguem entender um pouco o que para ele se facilita para fazer a construção de, por exemplo, algum objeto, né? No caso de construção de cesto, construção de escultura, ou até construir um arco e flecha, porque eu sei fazer mais ou menos tudo. Eu sei fazer cachimbo, cesto, escultura, arco e flecha, e então eu acho que existe para cada pessoa o seu papel, para fazer o seu papel de cuidar daquilo que é importante dentro da cultura. Então é isso, né? Vera Tupã,
Agora, entendendo um pouquinho melhor desses nomes, né? Eu já tinha ouvido falar que o povo guarani tem essa relação muito específica, muito próxima, com o nome de cada coisa, né? De cada pessoa. Muito bom escutar. Mas então, nessa missão de representar o seu povo e a sua cultura, né? Eu vejo que você começou aquele fanzine, aliás, né, que você comentou, né? Eu também vi, né, que a sua turma, né, de curso de cultura e língua guarani da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, fez sobre a sua vida, né? Como foi para você assim se aproximar desses espaços assim da chamada interculturalidade, né? Que a universidade, de certa forma, abre um espaço assim, né, para você poder se fazer como um diplomata, um embaixador, um representante da sua cultura, né? Bom, isso é uma coisa que até eu fico assim, por quê? Por que que ele, assim, sempre me procuram, assim? Porque eu acho que foi um destaque, né, assim, durante as aulas, assim, próprio na sua aldeia. Então, eu para chegar naquele momento, naquele ponto, assim, eu acho que tu tem que buscar um caminho que nem que nem os brancos, como conquistar o cacique para chegar dentro da aldeia, porque existe só uma coisa: levar erva mate e o fumo. Então, assim, o Guarani agradece muito, né? Chegar com erva mate e fumo, isso já requer um respeito muito grande. Então, mais ou menos assim que acontece comigo para chegar. E, claro, às vezes eu penso assim em mim: eu não sou formado, não fui formado na universidade, só apenas fui formado para ensinar as crianças, no caso, no saber Coambo. Coambo é um magistério que aconteceu em Santa Catarina. Então, fui formado nesse Coamboé, com saber ensinar, mas não fui formado na universidade. E então, próprio as pessoas enxerga aquela pessoa que vai fazer o tipo eu, assim. Tem vários professores mais experientes, no caso, mas só que eu cheguei a conquistar, assim, só com palavras, assim, sem, digamos, sem agressão, né? E eu comecei a buscar esse caminho durante uma visita na minha aldeia da URGS, indo e fizemos algumas palavras assim, como é que funcionava a escola. Então, através daí que começou a chegar na universidade. Mas sim, como para fazer algumas palavras, responder algumas perguntas. Assim começaram assim já, o pessoal já começa a gostar assim.
porque eu não tenho material didático para poder ensinar na minha própria língua, mas eu tenho material didático que o mais velho e onde eu aprendi com ele, né? Então, por isso, assim, eu me animo de ir fazer uma palestra, fazer uma aula, fazer algumas falas, assim, e isso também me deixou, assim, assim, abrir coragem, assim. Então, isso quer dizer que estou fazendo um papel, aquilo que o Caraí falou para mim. A sua missão seria representar o seu povo, mas, assim, representar ao mesmo tempo, proteger o seu povo. Então, é isso que eu fui aprendendo, e com certeza, essa aula que estou fazendo na URGS, pelo menos deixar um caminho assim, guaranizar um pouco aquela universidade, né? Porque quero assim deixar um pouco também registro. Então quero deixar minha pegada ali que realmente, ou, com certeza também isso vai ficar como uma história, né? Porque um Guarani na cultura branca não foi formado, não foi nada de doutorado, nada, mas foi formado na própria sua cultura, esteve na URGS, né, na universidade, então, da sua forma de falar, de se expressar, então essa é que me deixou assim a chegar na URGS. A gente está escutando a sua filha aí? É sua filha, não? É meu filho. Seu filho? Ele está Ele está participando também. Está participando, sim. Ele tem 1 ano e 2 meses. E não tem nome em Guarani ainda. E você tem muitos filhos, Verá? Eu, até hoje, já tenho 11 filhos. 11 filhos? 11 filhos. Mas foi, assim, com essa aqui já tenho um só ainda. Ah, sim. É nova geração. Então é a nova geração brotando aí, né? Você já participando assim desse elo, né? Entre quem vem e quem está chegando aí. E gostei de você falar assim da abertura que a URGS, dessa universidade, teve assim de reconhecer, né, o seu saber mesmo, né, de trazer para a universidade, e gostei muito de ouvir você falar disso poder ser uma oportunidade de guaranizar um pouco a universidade, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Uma dessas iniciativas de, eu acho, guaranizar, eu ouvi falar, é um tipo de museu a céu aberto, um museu na floresta que você estava organizando. Você pode contar um pouquinho? Eu queria saber mais, eu fiquei curioso dessa história. Sempre quando eu estive atuando na escola, né? Porque como professor, eu não me sinto assim, sou um professor. Mas tem que ser um professor criativo, né? Criativo de criar uma aula a mais para as crianças. No caso, a escola de 4 paredes é uma coisa que tu vai se sentir, digamos assim, apertado, né? Tu não vai se sentir bem, mesmo na sua aldeia. Então eu tinha essa ideia de criar uma escola ar livre,
e, e tive essa oportunidade, né, de criar uma trilha na aldeia. Aí comecei com os alunos, com as crianças, a gente fizemos um mutirão e abrindo o caminho dentro da mata, né? E plantamos palmito e fizemos esculpimos uma cobra de madeira assim, grande, né? E durante essa trilha, dentro dessa trilha, criamos um local de uma parada para a gente concentrar um pouco e ouvir o som da mata. E fizemos um local de armadilhas para mostrar, fazer uma demonstração. Armadilha de vários tipos, né? Armadilha para animais e para aves. E fomos criando essas coisas, né? E explicar um pouco para o visitante, né? Para os alunos de Uruá. E tivemos sucesso nisso, né? A nossa aldeia foi muito procurada por isso, né? Então foi uma escola diferente, né? É uma escola que deixa assim liberdade. Eu me lembro que a gente recebia um grupo de alunos de Uruá, branco, no índio. Teve 30 alunos vieram da cidade. E aí começaram assim a correr, brincar. É uma coisa que não acontecia na cidade. Mas na aldeia é muito diferente. Então as crianças gostavam muito de fazer isso. E caminhavam na trilha, e durante a caminhada na trilha aprenderam muitas coisas. História e o valor, o que significa essa palavra. Então representa tudo, né? Então eu chamo assim uma escola, uma universidade de ar livre, né? Que podemos aprender junto com a natureza. Muito bom, Vera Jerônimo. Gostei muito de saber um pouquinho dessa iniciativa. Vou perguntar mais um pouquinho dela. Ela foi aí nessa aldeia onde você está, que é Uapotã, ou não? Uapotã. Ivuipotê, isso. Foi no Ivuipotê. Eu estou na aldeia Guapoí, mas fica 4 quilômetros daqui. Então, nessa trilha a gente recebeu muitas pessoas, antes da pandemia, né? No caso, já alguma escola, algumas universidades já começaram a fazer um agendamento, né? E já está tudo planejado, né? Mas só que, infelizmente, aconteceu. E isso foi uma ideia que você teve, mas eu fiquei muito curioso, porque essa trilha que você pensou, essa escola, universidade a céu aberto, né, lembra muito a sua própria infância, na verdade, quando você estava falando já dessa caminhada como um aprendizado, né? E agora você está falando dessa iniciativa cultural que você teve, né, de você trazer o Juruá, né, para Uapotã, para mostrar um pouco assim, né, esse conjunto orgânico, né, do saber.
da cultura e da arte, né, junto com a natureza, né? Eu fiquei curioso, assim, como você elaborou essa ideia, né? Eu acho que foi sim. Eu acho que foi por causa que eu passei por isso, né? Então, realmente isso porque me lembrou muito, né? Nessa caminhada, né? Com certeza essa trilha vai ensinar muitas pessoas, né? Inclusive, durante essa visita que nós fizeram na aldeia, vieram os professores de Uruá e conhecemos os parentes também do Paraguai e vieram da Colômbia e do Chile, tudo que passaram na Universidade Federal. E vieram conhecer nossa aldeia, a trilha. Então, por isso é chamada assim interculturalidade, né? Então, e sem saber isso já começaram a chegar nesse ponto também, porque uma coisa que é próprio a natureza vai te apresentar para o Juruá. No caso, eu, durante essa visita na trilha, e a gente já falava da nossa história, um pouco da nossa história, da dificuldade e como que a gente passou. E então isso é uma coisa que por exemplo, eu gosto de falar isso, porque é uma história que essa é uma história da nossa realidade hoje. Eu não vou inventar as coisas ali, mas eu vou falar assim, a verdade. Então, esse pensamento de criar uma trilha, eu acho que me lembrou muito, né, da nossa caminhada, porque uma vez eu recebi um grupo de só mulheres e ela mal conseguia andar na trilha, porque primeiro eu ensinei assim, nós Guarani aprendemos a caminhar, primeiro respeitar e observar onde pisar. É diferente de andar na calçada na cidade. Tu tem que sentir. Aí eu mandei todos tirar o sapato para poder sentir o solo, para poder aprender a andar. E a gente andou caminhando devagarinho, às vezes, mas ela tem dificuldade de andar. E subimos, tem uma subida, né? Aqui nós vamos subir, fazer uma subida e nós vamos emagrecer um pouco. É para a gente perder o peso. Então assim fui brincando, assim. Eu faço assim brincando, mas só que na verdade é uma coisa importante que estou fazendo ali. Então, eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer isso, né? Gosto de ensinar as coisas diferentes, né? Porque só assim me sinto feliz, porque já tenho material pronto para mim, que é a mata, que onde próprio a natureza também já vai explicando, né, para as pessoas como é a vida. Então é isso, né?
Que maravilha, Jerônimo, ouvir de você esse relato. Que, aliás, né, essa trilha também ela tinha um nome, porque o nosso programa também parece ter um nome parecido, não? Não. Essa trilha, é, eu deixei o nome, até o folder, né? Folder dessa trilha, né? Trilha etnoecológica Uvipoti. E então na verdade assim, eu fico recebendo, assim, vou receber as pessoas, né? Mesmo que eu estou morando na outra aldeia, e eu posso fazer o papel de guia. Aliás, estou, porque a comunidade, assim, também assim já aprenderam assim comigo, né? No caso, meu pai. E eu tinha essa ideia de criar uma trilha e falava um pouco, né, assim, para a comunidade, esse pensamento. Daí, só que de forma meio juruá, não índio. Aí começaram assim, não entender. Mas quando a gente construímos, que já está ali, aí começaram a gostar, a comunidade, entenderam o que é. Começamos a desenvolver o jovem a fazer artesanato, porque a maioria das visitas gostava de levar uma lembrança da aldeia. Então, ter uma compra de artesanato. Então, isso foi assim, achei que é uma ideia simples, né, que eu tinha pensado. Mas desenvolvemos todas as comunidades. Um grupo de canto e dança. E então, sempre deixava assim feliz a comunidade. Quando nós vamos receber 60 pessoas. Aí a comunidade já começa a ficar feliz porque vai ser levado alguma lembrança, né? Algumas. Então, eu acho que quando toda a comunidade indígena pensar criar uma trilha, vai ser muito bom. E porque é uma escola, uma aula a mais. E também é gostoso de fazer também isso, porque tu vai aprender muitas coisas. Então, é isso que eu estou dizendo da trilha, e eu recomendo para os parentes também que faça isso, né? Porque lá na cidade já não consegue mais o que fazer na educação. Tudo a mesma coisa, né? Mas dentro da aldeia a gente faz sempre a aula diferente, né? Onde deixa as pessoas felizes. É isso. Que maravilha, Tupã. Eu acho que a gente pode tentar dar um encaminhamento para a nossa conversa, né? Eu sinto que ela é breve, mas ela já passou de 1 hora. Eu sinto que é breve para dar conta de tanta coisa que você consegue trazer, né? Com a sua palavra, com a sua narrativa, né? Tecendo a história de um segmento, uma parte do povo guarani que também, na verdade, está expressando uma coisa muito antiga, muito ancestral, né? Que é abrir caminho e fazer trilha, né?
diz que, né, antes de chegarem os europeus aqui nessa terra, já tinha a trilha do Peabiru, né? Que é uma trilha que juntava o litoral até os Andes, né? Uma trilha muito grande. O povo guarani, tudo indica, sempre gostou muito de fazer essa trilha. E você começou falando assim um pouco da sua vida, do início dessa missão, desde las misiones, né? Por essa grande missão que você, recebendo esse nome, continuou, né? Levando esse legado, essa herança, né? E, enfim, a trilha continua, mas foi muito bom poder ter feito ela um pouco aqui contigo, através da palavra. E se você quiser, professor Jerônimo Veratupã, dar alguma mensagem final nessa sua palavra, nesse seu relato para Nhacheró, essa série de conversas que a gente está começando a fazer, é contigo. Bom, a mensagem que eu vou dizer um pouco vai ser na minha língua, um pedacinho, né? Tove que tu koe te konimondui ma mirame ni moingore tove que tu marete tajariko tanyane kaipona nyandera utri nyo tove que tu tore kaipona nyo de americana e mandou capaz que tu viu até. Então a minha mensagem assim final que eu pedi para Nyanderu Tupã, que nesse momento assim que a gente viu e a gente vivemos assim na dificuldade nessa pandemia, é uma coisa que eu me deixou assim a pensar um pouco também nessa vida perdida que estamos passando assim, que próprio Nyanderu Tupã que deu uma limpada geral em nosso mundo, em nosso planeta. Porque somos amados ainda pelo Nyanderu Tupã. E por isso nós queremos que dê essa força, né? Para que afastasse essa doença de vez para espaço, né? Longe daqui. Porque temos nossos filhos ainda para ensinar e temos adultos ainda para aprender. Então, que Nyanderu Tupã esteja me ouvindo isso e então essa parte que eu pedi para o Nyanderu é uma coisa que vem dentro do coração, porque eu quero ensinar ainda meu filho, né? Quero ensinar e passar o conhecimento que o próprio Nyanderu deixou para mim e quero aprender mais ainda também dentro da minha cultura e quero ensinar também as pessoas que então estou aqui e Nyanderu, Aivete,
Deus, Tupã, muito obrigado. E que fique assim, iluminando a todos nós. Não existe um povo só. Então, todos nós somos ser humano, filho de Nyanderu, e dá uma iluminada para nós, para que essa doença que vá logo. É isso. Nyanderu Haevete, Veratupã. Haevete. Muito bom, acho que a gente vai precisar de muita Opã. Os povos da humanidade deviam se juntar em várias Opãs para limpar muito a alma. É verdade, sim. Tem que fazer uma grande limpeza. Eu queria fazer um pequeno OP na universidade. Maravilha. Cheio de grandes ideias esse Veratupã. Foi um grande prazer, professor, poder conversar contigo. Espero poder conhecer um pouco da sua terra em breve. Que bom, eu vou ficar aqui. Vou ficar aguardando essa visita de vocês. Né? E com certeza vai ser muito diferente, né? De ficar assim do outro lado da tela. Então a gente vai ficar apertando as mãos. Isso vai ser muito bom. Então vou ficar aguardando. Nyanderu é ligado a todo, né? Tanto que seja hoje, nesse momento difícil, né? Como se fosse a gente ficando tudo Nyetirão. Nyetirão que liga, representa assim nosso espírito ao espírito de Nyanderu, Nyetirão. Significa tudo, né? Então essa palavra significa tudo, porque Nyetirão, por exemplo, o Nyetirão é muito sagrado, né? Assim, Nyetirão é uma coisa que é conectado com um ao outro. Então esse é o Nyetirão que eu coloquei, né?